continuando sobre a aula sobre fios, eu mostrei aqui o Aciflex e como esse é fino, tá? Então, esse aqui, ele é o 2.0, ou 2 zeros. A informação está toda aqui na embalagem, tá? A informação está na embalagem. Agora, eu quero que vocês vejam a diferença desse Aciflex. Esse é o Aciflex 5, número 5. Então, a espessura que eu gostaria que vocês observassem, olha a espessura desse fio, o tamanho dessa agulha e a espessura desse fio com esse aqui. Esse é o 2.0. Esse é o Aciflex 2.0. Praticamente invisível, né? Tá? Ele é bem fino, né? E o outro Aciflex é o Aciflex 5, número 5. Muito bem. Então, esses fios todos, eles têm uma numeração. Essa numeração está definindo ou designando a espessura do fio, a espessura de cada fio. Então, eles começam a numeração 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, são fios bem grossos, tá? E depois tem as outras denominações. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e assim vai. 5.0 até 10 zeros, 12 zeros. E o que vai diferenciando é justamente a espessura. Por exemplo, olha esse nylon. Esse nylon é 10.0. Então, ele é praticamente invisível. A gente trabalha com microscópio. Tem que trabalhar com microscópio para poder enxergar. Eu acredito que não vai dar para vocês enxergarem nem a agulha, quanto mais o fio. A agulha é essa aqui. O fio é praticamente invisível. Então, a gente tem que trabalhar com microscópio para poder enxergar esse fio. Tão fino que ele é. Ok? Já esse é o 10.0. Esse fio, nós trabalhamos com ele em cirurgias oftálmicas ou cirurgias cardíacas, onde que precisa fazer a sutura em tecido muito delicado, como o tecido oftálmico. Então, são tecidos muito delicados, então, esses pontos bem pequenininhos mesmo, então, essa numeração. Já a diferença tem o fio nylon também, só que esse é o 2.0. O 2.0, ele já é bem grosso, tá? Ele é bem grosso mesmo, tá? O seda, esse aqui já é o 6.0. Então, esse seda, ele é ele é fino, me desculpa. Ele é fino. Já tem o 1 ou 2.0, que é bem grosso. Então, esse aqui, ó, vou abrir para vocês verem como ele também é fino. E o interessante é que ele é um fio. Só um minutinho.
Olha como ele é fino. E a agulha dele, então, é pequena, muito pequena. E ele é fino, é o 6.0. Muito bem. Então, em todas as embalagens, tem todas as informações que você precisa sobre o fio. Na embalagem tem todas as informações. Muito bem. Então, ele tem, aqui na embalagem você vai ter a informação do nome dele. Ele é um seda de cor preta, ele é de fio trançado, ele é inabsorvível e ele tem 45 centímetros e ele tem 2 agulhas, isso é, ele é biagulhado. Biagulhado, isso significa que ele tem 2 agulhas. Então, você vai ver que tem um desenho aqui de 2 agulhinhas. Então, isso significa que ele é biagulhado. Como seria biagulhado? Ele tem 2 agulhas, uma agulha numa ponta e outra agulha na outra ponta. Então, isso é um fio biagulhado. Então, na hora de atender o médico, você vai perguntar para ele se ele quer ele inteiro, como está. Então, você põe o porta-agulha numa ponta e a agulhinha solta na outra ponta. Se ele falar, não, quero a metade, então você corta ele na metade, você vai entregar em 2 vezes. Uma vez, primeiro uma agulha montada, depois a outra agulha montada. Se ele pedir que ele quer sem uma agulha, então você vai cortar uma agulha aqui na ponta, entrega o fio inteiro assim, sem uma agulha, tá? E fica a critério do médico, ok? Muito bem. Então, isso aqui é muito importante. Todos os fios têm todas as informações em todas as embalagens, tá? A espessura, se ele é agulhado, se ele não é agulhado, se ele é trançado, se ele não é trançado, e a agulha. Vamos falar agora da agulha. A agulha tem 2 tipos de agulha. Tem a agulha que ela é traumática. Por que ela é traumática? Porque ela causa um trauma. Na hora que ela entra, ela forma uma abertura mais espessa e na hora que sai também, ela forma uma abertura mais extensa, digamos. Muito bem, então esse é um fio, ele é uma agulha traumática. E o que é agulha atraumática? Então, a agulha atraumática, como o nome diz, ela não causa um trauma. Porque sempre que tem a vogal A na frente, de uma denominação médica, quer dizer ausência. Então, no caso, ausência de trauma, atraumática, ausência de trauma, ok? Muito bem, como que é uma traumática e como que é uma atraumática? A traumática, o corpo dela forma um triângulo. Então, ela corta das 3 pontinhas. Então, ela tem 3 pontas, é um triângulo, ela corta das 3 pontinhas. Então, por isso que ela forma um rombo maior na pele, desculpa. Então, ela é traumática por causa disso. Ela é mais usada internamente, ok? Para uma sutura externa, então é usada uma agulha atraumática. Então, como que seria a atraumática? A agulha atraumática é aquela agulha totalmente cilíndrica do começo ao final dela. Então, isso causa o quê? Não vai causar trauma, porque da mesma espessura que ela começa a fazer a abertura no tecido, ela termina. Então, ela é atraumática. A sutura fica bem uniforme, digamos, ok? Então, essa é a explicação que eu tenho para vocês hoje, a orientação que eu tenho para vocês hoje sobre os fios e as agulhas, o que é agulha traumática e o que é agulha atraumática, ok? Na apostila tem todas essas figuras, todas essas imagens que dá para você se orientar bem também pela apostila. É muito importante você acompanhar as aulas com a apostila, ok? Obrigada.